caro aluno, vamos falar sobre a qualidade da água. Vimos que a água ela está presente nos seres vivos em grande quantidade, e assim como a vida humana, tá? Assim como os seres vivos, nós seres humanos também dependemos da água. Porém, ela vai além das necessidades biológicas, né? Precisamos dela para limpar as nossas casas, para lavar a roupa e para tomar banho, tá? E além disso, né, para limpar máquinas e equipamentos, irrigar plantações, dissolver produtos químicos, né? Vimos que ela é um poderosíssimo solvente, criar novas substâncias e até gerar energia. Vimos lá a importância da energia das hidrelétricas. E aí que está o perigo. Muitas das vezes a atividade humana ela compromete a qualidade da água. Casas e indústrias podem despejar em rios e mares substâncias que prejudicam a nossa saúde. No caso aí, então, vamos falar da poluição da água nessa aula ainda. Por isso, escolher bem a água que bebemos e proteger rios, lagos e mares são cuidados essenciais à vida no planeta. Em relação à água potável, né, é aquela popularmente chamada de água pura. Para ser bebida por nós, a água deve estar sem cor, né, deve estar sem sabor e também sem nenhum cheiro. E além disso, ela deve estar livre de materiais tóxicos e micro-organismos, tá? Esses materiais tóxicos podem ser, por exemplo, o chumbo, o mercúrio, né? São elementos químicos. Micro-organismos nos referimos a bactérias, protozoários, que são prejudiciais, pois podem causar doenças, né? Porém, deve conter sais minerais em quantidade necessária à nossa saúde. Quando falamos de sais minerais, falamos de cálcio, de sódio, de cloro, de ferro, tá? E a água potável ela é encontrada em pequena quantidade no nosso planeta. E nós vimos, quando estudamos a distribuição de água, a água potável é água doce e, portanto, ela não está disponível infinitamente. Por ser um recurso limitado, ou seja, por não ser infinita, o seu consumo deve ser planejado. E aí vamos falar da água destilada, né, que é a água pura, né, sem qualquer outra substância dissolvida nela. Tá? Vamos ver como se produz essa água. Tá? Esse processo de destilação ele é usado em baterias de carros e na fabricação de remédios e outros produtos, né? Essa água destilada, para ressaltar, que ela não serve para o nosso consumo biológico, para a gente beber, já que não possui os minerais necessários ao nosso organismo. Tá? Um destilador, né, ele é um aparelho que podemos dizer que ele é baseado no ciclo da água, né? Porque no ciclo da água nós vimos que a água ela passa por um processo chamado de evaporação, em que ela muda do líquido para o gasoso, e depois, para voltar na forma de chuva, ela passa por um processo de condensação. Tá? Então a água ferve com a ajuda do bico de Bunsen, né, que vai aquecer a água, transformando-a em vapor, tá? E depois se condensa, ou seja, as moléculas de água que estavam bem afastadas umas das outras voltam a se aglomerar devido à perda de energia, voltando ao estado líquido, né? Os minerais não vaporizam porque ficam dentro do vidro, aqui onde a água foi fervida, né? Chamado esse de balão de destilação. Então é esse processo que é um processo de separação de misturas, onde nós conseguimos retirar os minerais da água, tornando a água pura. Tá? Já a água mineral ela é uma água contendo esses sais minerais, né? A água do mar é salgada porque ela tem muito cloreto de sódio, que é o sal comum usado na cozinha. Justamente por ter tanto sal não é potável, né? Se nós bebermos água do mar, o excesso de sal, né, ele vai fazer com que a gente elimine mais água na urina do que deveríamos, fazendo com que nós fiquemos desidratados. Tá? Já a água
dos rios, lagos e fontes, que é água doce, tem menos sal e pode ser bebida, desde que ela esteja sem micróbios e produtos tóxicos, ou que tenha sido tratada, né, que a gente vai ver uma aula sobre isso, tratamento da água para eliminar essas impurezas, que são essas substâncias ou micróbios que tornam a água imprópria. Tá? Essa água mineral é a água que brota de fontes do subsolo, né? Ela costuma ter alguns minerais em quantidade um pouco maior que a água utilizada nas residências e às vezes outros sais. Essa água é em geral potável, né? Ela pode ser bebida na fonte. O que é uma fonte? Um lugar lá onde a água brota do solo, né? Onde essa água mineral potável brota do solo. E ela pode ser engarrafada, desde que a fonte esteja preservada da poluição, ou seja, livre de contaminação ambiental, e livre de fontes que possam levar ela a ter micro-organismos parasitas, como lixo, né, como lançamento de esgoto, e que o processo de engarrafamento seja feito com higiene. Por que higiene? Porque no processo de entrada da água, se não for tomado cuidado, né, micro-organismos presentes no ar, inclusive, podem entrar dentro da garrafa, e a pessoa, ao consumir essa água, ela pode adquirir esse micro-organismo e sofrendo, então, alguma doença. Tá? Ok? E, então, vamos falar agora da poluição da água, que é qualquer alteração das suas propriedades físicas. Por exemplo, algo que possa prejudicar a propriedade que a água tem de dissolver substâncias, tá? Alteração nas propriedades químicas ou propriedades biológicas, né, que possam importar em prejuízo à saúde, principalmente à saúde humana, à segurança e ao bem-estar das populações. Também podemos causar, né, podemos falar, né, que essa alteração na poluição da água, ela pode também causar dano à flora, às plantas, né, aos vegetais e à fauna, né, aos animais, como os peixes, por exemplo, os moluscos, tá? Ou comprometer o seu uso para fins sociais e econômicos, ou seja, atrapalhar, por exemplo, né, o processo de geração de energia através das hidrelétricas. Né? O conceito de água poluída compreende não só as modificações dessas propriedades físicas, químicas e biológicas, mas também a adição de substâncias líquidas, tá, sólidas ou gasosas, capazes de tornar as águas impróprias para os seus diferentes usos a que se destinam. Por exemplo, né, você não pode usar lama, por exemplo, para tomar banho, né, porque ao invés de você estar limpando o seu corpo, você vai estar contaminando. Tá? Assim como o Rio Caeté, por exemplo, né, na década de 80, as pessoas costumavam tomar banho nele. Hoje em dia isso é totalmente impróprio, porque o Rio Caeté está cheio de lixo. Ou seja, a poluição da água também pode fazer com que usos como simples tomar banho, nadar, possa se tornar algo impossível. Tá? E aí temos aí fatores que podem levar à destruição dos recursos hídricos. O que são esses recursos? A destruição de um rio, de um lago. Tá? Podemos citar, por exemplo, o aumento da população. Por que isso? Porque quanto mais gente, né, infelizmente, maior é a produção de lixo. Tá? O desenvolvimento urbanístico mal planejado, que faz com que as pessoas acabem morando mais próximas de um rio, né? Consequentemente levando muitas pessoas a jogar lixo próximo a esse rio, né? A água da chuva pode levar esse lixo, causando a poluição. Então, o desenvolvimento urbanístico mal planejado, a expansão industrial e a ambição do homem, esses dois estão ligados, porque
muitas fábricas, muitas indústrias acabam com o intuito de criar produtos, bebidas alcoólicas, cosméticos, a fim de ter um ganho de dinheiro, um lucro, né? Isso pode levar a uma expansão industrial desenfreada e sem planejamento, que pode acabar levando à poluição de um rio, né? Como exemplo, eu posso citar o rio Tietê, né? Que é um rio que fica em São Paulo, né? Que passa pela cidade de São Paulo e que tem sofrido a ação de muitos poluentes, tá? Ao longo de várias décadas. O processo de expansão industrial naquele estado fez com que muitos dos recursos hídricos naquele estado ficassem totalmente poluídos, tá? E aí temos aí nesse slide as formas de poluição da água, né? A poluição biológica, biovida, né? Então, poluição relacionada à presença de micro-organismos. A poluição térmica, né? Esse termo térmica se refere ao calor, à energia térmica, à temperatura. A poluição sedimentar. Quando nós falamos desse tipo de poluição, falamos de grãozinhos de terra, por exemplo, né? E a poluição química, relacionada à adição de substâncias químicas na água, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas. Então, a poluição biológica, ela resulta da presença de micro-organismos patogênicos, né? Esse termo patogênico é todo micro-organismo que causa doença nos seres humanos. Então, dentre esses micro-organismos, nós temos que a água pode ser poluída através de bactérias, de vírus, né? De protozoários e, inclusive, de vermes, que são animais invertebrados, que causam várias doenças que acometem geralmente o intestino, tá? O sistema digestivo. E aí vamos detalhar as formas de poluição, né? A poluição térmica, ela resulta da deposição nos rios de grandes volumes de água aquecida, né? De água quente, usada no arrefecimento de uma série de processos industriais, né? Então, tem lá uma fábrica com uma máquina, né, que fica muito aquecida, que está muito quente, né, e é jogado água para que ela possa absorver o calor dessa máquina, tá? E essa água quente, então, ela tem que ir para outro lugar, né? Então, ela sai lá da fábrica e é jogada em um rio, né? Então, essa água quente, por exemplo, ela pode matar animais, tá? A poluição sedimentar, ela resulta da acumulação de partículas em suspensão, né? Alterando uma propriedade conhecida como turbidez da água, tá? Aumentando a turbidez da água. E a poluição química, né? Que é causada por produtos químicos nocivos, ou seja, que podem trazer algum dano ao ser humano, aos animais, à flora, tá? Nocivos ou indesejáveis. Dentre esses poluentes químicos, nós temos fertilizantes agrícolas, né, que são os adubos inorgânicos, como o NPK, tá? Compostos orgânicos sintéticos, tá? Ou seja, que são produzidos através de processos industriais, que envolvem reação química, separação de misturas, né? O petróleo, poluição por petróleo, né? Quando tem o vazamento de petróleo de uma bacia petroleira, compostos orgânicos e minerais, esgoto, lançamento de esgoto na água, né? Que é um tipo de poluição que é comum no Rio Caeté, né? E a poluição química por bifenóis policlorados. O que é isso? Tá? Esses bifenóis policlorados, eles são um dos componentes que nós chamamos de ascarel, né? Que é um produto, né, que é liberado a partir do vazamento e vaporização de fluidos hidráulicos, tá? A partir de equipamentos elétricos, né?
eles causam riscos à saúde humana e ao meio ambiente, né? Essa contaminação da água decorre devido ao manuseio e armazenamento inadequados desse produto. E ele lançado em um rio, né, um rio em que as pessoas pescam, por exemplo, né, ele pode causar danos à saúde humana, tendo em vista que esse produto, o ascarel, né, que contém lá o bifenol policlorado, ele é cancerígeno, ou seja, ele pode provocar câncer, mutação nas células, mudança no código genético delas, atrapalhando a função delas, né, e prejudicando o funcionamento de órgãos do nosso corpo, como o baço, né, ligado ao nosso sistema imune, o fígado e os rins, bem como causando danos irreversíveis, ou seja, impossíveis de serem reparados, impossíveis de fazer com que o nosso sistema nervoso central, que controla todo o nosso corpo, todas as funções do nosso corpo, né, e possa deixar de funcionar, levando inclusive a pessoa então à morte. Olha aí, uma consequência seríssima da poluição da água, da poluição química, ok? E aí nós temos nesse slide imagens mostrando recursos hídricos poluídos, né? O lançamento de esgoto, de lama, né? Esse esgoto que sai através de um encanamento, né? Esse esgoto geralmente vem da onde? Vem da casa das pessoas, né? Da água que elas usam para lavar as roupas, para tomar banho, da louça, né? Esse esgoto contém matéria orgânica, né, que vai se acumulando lá em um rio e em um lago também. E essa matéria orgânica ela pode provocar o aumento da proliferação das bactérias que podem consumir o oxigênio da água. E ao consumirem o oxigênio da água, o que vai ficar de oxigênio para que os animais aquáticos que vivam naquele ambiente possam respirar? Então, o peixe, por exemplo, que é um animal que respira por brânquia, que engole a água, e lá na água, o oxigênio da água, e lá no corpo dele, lá nas brânquias, o oxigênio sai da água, entra no sangue, mas se não tiver oxigênio na água, como é que esse animal vai sobreviver? Como é que ele vai gerar energia se as bactérias que proliferaram consumiram todos eles, né? Então, essa poluição ela pode fazer com que peixes, por exemplo, possam morrer. E nós tivemos uma cena triste dessa, que eles se acumulam na superfície da água. Mas isso aqui, essa cena de peixes mortos na superfície, ela também pode ter sido causada devido à poluição térmica, né? A água quente sendo lançada no rio pode matar os peixes, porque eles viviam num ambiente onde a água da natureza não passa desse estado. A água de um rio, de um lago, a não ser a água localizada nas fontes termais, né, ela não é quente, né? Ela é numa temperatura que os peixes conseguem suportar, tá? E aqui, olha aqui, ó. Aqui essa imagem mostrando um encanamento jogando um fluido verde na água, né? Então esse fluido verde, com certeza, como ele não é natural, como ele não fazia parte daquele ecossistema, ele não é um fator abiótico que vá manter a vida, e sim que vá prejudicá-la, que vai causar um desequilíbrio no ecossistema. Aí, né, uma imagem mostrando aqui um rio, ó, cheio de espuma, tá? Isso aqui é um resultado, uma consequência da poluição térmica, né? Esse resultado visual é da poluição térmica. E o lançamento de produtos químicos naturais como petróleo pode prejudicar até mesmo animais que não vivem da água, mas que dependem da água para obter alimento, como os pássaros, por exemplo, os pássaros aquáticos, né, que podem ficar com o corpo todo cheio desse líquido escuro, que pode fazer com que eles fiquem presos na água e morram por asfixia, porque esses animais, as aves, elas respiram por pulmões e não por brânquias como os peixes. E os peixes também podem sofrer com a poluição por petróleo, porque eles acabam engolindo esse produto, ele se acumula no seu corpo, né, e acaba matando esses animais. Okay?
E aí temos outro tipo de poluição, que é a poluição biológica, né, causada por micro-organismos como vírus, como bactérias, fungos e vermes, né, que são patógenos. Como são patógenos, vão causar danos ao corpo. E esses danos vão se traduzir em doenças, ou seja, doenças que podem ser transmitidas diretamente através da água. De que maneira? Tomando banho? Não, bebendo essa água. Tá? Então nós temos aí como exemplo o cólera, tá? Cólera, que é uma doença bacteriana, causada por uma bactéria, tá? Vibrião colérico, que vai se caracterizar por diarreia intensa e vômitos também. A diarreia, ela é parecida com uma água turva e esbranquiçada, tá? E pode fazer com que esse vômito, essa diarreia intensa, pode levar à desidratação em crianças, levando-as à morte, tá? Porque nós vimos nas propriedades da água que o corpo, que o indivíduo, quanto mais novo, né, um bebezinho, precisa de muita água em seu corpo, mas se ele estiver perdendo água, porque ele está vomitando e com fezes muito líquidas, né, pode levar à perda de água dele, levando à morte, tá? E essa doença, ela pode ser transmitida para a pessoa através da ingestão de alimentos, né? Peixes, por exemplo, que foram mal cozinhados, mal assados, né? Ou através de água contaminada ingerida pelas pessoas doentes e portadores. Tá? Aí temos uma outra doença, que é a febre tifoide, que é causada por bactérias, né? Também transmitida por alimentos e águas contaminadas ou contato próximo com outras pessoas, né? Ela pode causar dores musculares, como a mulher que segura a mão no pescoço, né? Febre alta e erupção cutânea, decorrente da lesão causada pelas bactérias na pele. Tá? Também os sintomas incluem dor de cabeça, dor de barriga, prisão de ventre ou diarreia. Tá? E onde essa doença é comum, recomenda-se a utilização de vacinas, né? Que uma vez tomadas induzem o corpo a produzir anticorpos, né? O tratamento dela inclui o uso de antibióticos, né? Que são remédios que matam bactérias, né? Através da interrupção da síntese proteica, e a ingestão de líquidos. E aí outras doenças transmitidas pela água, nós temos a fluorose, né? Que é uma doença que ataca os dentes, né? Afeta os dentes e que se desenvolve durante a formação dos dentes, tá? Ela é desencadeada pela presença do excesso de flúor, tá? E manifesta-se ao nível do esmalte dentário, essa região aqui do dente, na forma de manchas, essas manchas esbranquiçadas na dente, né? Ou defeitos anatômicos, né? Porque o dente, devido ao excesso de flúor, né? Apesar de que o flúor é importante para o dente ser rígido e duro, mas o excesso dele pode prejudicar o dente. De que forma? Fazendo com que, ao invés do dente ficar rígido e duro, ele quebre com facilidade, ficando fraco. Tá? Esse é um problema que pode se evidenciar logo no bebê ou em crianças. Tá? E uma das causas da fluorose é o excesso de flúor na água, né? O flúor, que é importante para saúde humana, mas em excesso ele pode prejudicar, tá? Temos aí a malária, tá? Que é uma doença transmitida por um mosquito, né? Mosquito, a fêmea do mosquito palha, que vai picar a pessoa, né? E o sintoma mais comum é uma febre, a cada 48, 72 ou 36 horas, dependendo do protozoário presente no mosquito, que ao picar a pessoa, ele vai passar esse protozoário para a pessoa, que é um micro-organismo parasita, e esse protozoário ele vai atacar os glóbulos vermelhos do sangue, causando danos ao fígado, anemia, porque destrói os glóbulos vermelhos, e aí o corpo fica sem condição de receber oxigênio, né, causando então um fenômeno que é a anemia, uma doença
que se caracteriza pelo cansaço, pelo desânimo, pela falta de ar e diminuição da capacidade do trabalho. Mas o que essa doença tem a ver com a água, né? A água muito poluída, ela pode atrair mosquitos, como o mosquito palha, que vão transmitir o Plasmodium para a gente. E temos aí a febre amarela, que é uma doença que pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo transmissor da dengue, que provoca icterícia, vômitos, febre alta. Tá? Um exemplo de doença também transmitida indiretamente. Por que indiretamente? Porque essa água ela tem que atrair mosquitos, né? O acúmulo dela tem que atrair mosquitos, transmissores dessas doenças. Tá? E aí temos a poluição térmica, né? Que essa poluição térmica, né? Além de matar os micro-organismos pelo excesso de calor, né? Ela pode provocar um decréscimo na quantidade do oxigênio dissolvido, prejudicando a respiração dos peixes e de outros animais, como os moluscos, né? Isso pode levar à diminuição do tempo de vida de espécies, afetando os ciclos de reprodução, e potencializa a ação dos poluentes já presentes na água pelo aumento da velocidade das reações químicas que vão ocorrer entre os poluentes. Já que nós estamos falando de lançamento de água quente, estamos falando de lançamento de energia, e muitas reações químicas dependem da energia para que elas venham a acontecer. Tá? Aí a poluição sedimentar, né, sedimentos, né, grãozinhos de terra, né, que vão bloquear a entrada dos raios solares na lâmina de água, interferindo na fotossíntese, porque as plantas dependem da luz para fabricar seu próprio alimento, e diminuindo então a capacidade de animais aquáticos que se alimentam dessas plantas de encontrar comida, ou seja, vai causar prejuízo na cadeia alimentar. E esses sedimentos também conduzem poluentes químicos e biológicos neles absorvidos, ou seja, pode conter lá o grãozinho de terra, pode conter vírus, bactérias e substâncias químicas que se aglomeraram aos sedimentos. Tá? Temos aí a poluição química, tá? Que pode levar a um rápido crescimento de plantas superficiais, especialmente de algas, né? Que são como se fossem plantas, tá? Ou seja, são organismos produtores, uma vez que você está fornecendo nutrientes para que elas possam absorver e crescer e se multiplicar, tornando as águas tóxicas, né? Esses produtos dão cor ou sabor à água, e o derrame de petróleo no mar, né, ele causa a morte de uma grande quantidade de plantas, peixes e aves marinhas, como já mostrei para vocês. A poluição química, ela pode levar ao acúmulo de compostos danosos nos tecidos do organismo. Tá? Pode levar a uma redução da resistência do corpo a doenças, ou seja, prejudicar o sistema imunológico, pode também diminuir a capacidade de aprendizagem das crianças, porque esses produtos químicos vão afetar o desenvolvimento cerebral delas. Tá? Continuando sobre a poluição química, né, o esgoto ele é potencialmente prejudicial à saúde, né? Nadar em águas poluídas, né? Você vai lá nadar no Rio Caeté, né? Isso pode causar distúrbios desagradáveis, como as gastroenterites. Tá? Uma gastroenterite é uma infecção intestinal, né, que é marcada por diarreia, por cólicas, náuseas, vômitos e febre, né? Ela é transmitida por contato de uma pessoa infectada ou por alimentos ou água contaminados. Tá? Febre baixa são sintomas comuns e devemos, para evitar ela, evitar alimentos ou água contaminados, né? E lavar as mãos, né, costuma ajudar bastante a prevenir infecção, né? Repouso e reidratação são a base do tratamento. Tá?
Esse esgoto também pode levar a irritação, né, coceira na pele, irritação cutânea e infecções de ouvido, nariz e garganta. Ou seja, nadar em rios, lagos poluídos por esgoto pode causar essas doenças aí já mencionadas. Tá? E aí vamos às soluções à poluição da água, né? O combate à poluição delas passa pelo tratamento dos efluentes agrícolas, ou seja, os fertilizantes que podem contaminar o solo e depois o lençol freático, né? Eles devem ser criados meios deles serem absorvidos e impedir a contaminação do solo, né? Tratamento desses produtos industriais e domésticos antes de lançar eles nos rios, né? Então teria que ter uma estação de tratamento de esgoto, né? Que a gente vai ver na próxima aula, tá? Novas técnicas agrícolas que permitam evitar ou limitar a difusão de resíduos de pesticidas, né, que são produtos químicos que matam, por exemplo, gafanhotos, fungos, bactérias que atacam plantas, né? E limitar também a difusão de adubo nos lençóis freáticos, né, depósitos de água subterrânea. Recurso a técnicas produtivas menos poluentes, que resultem em menos produtos químicos, métodos e tecnologias de tratamento das águas e reabilitação de locais poluídos, né, como já tem sido feito em São Paulo há alguns anos com o rio Tietê, né, que em alguns lugares aí já está limpo, né, tendo inclusive peixes se desenvolvendo nesses rios, né, vivendo nesses rios, tá? E a construção de fossas sépticas, tá? Fossas sépticas, que são unidades de tratamento primário de esgoto doméstico, né? Nas quais são feitas a separação e a transformação físico-química da matéria contida no esgoto, né? É uma maneira simples e barata de disposição dos esgotos, né? Que é indicada, sobretudo, para a zona rural ou residências isoladas, né? Então, essas fossas vão acumular esse esgoto, tá, para evitar que ele contamine o lençol freático, né, desde que elas tenham uma impermeabilização adequada, ou seja, que os produtos da decomposição, como o chorume, possam não contaminar o solo. Temos também como soluções o dimensionamento correto dos aterros sanitários, tá? Que são grandes buracos cavados no solo, que são menos nocivos ao ambiente, pois são construídos para evitar a contaminação do solo, da água e do ar, né? Dessa forma, os subprodutos do lixo, como o chorume, né, que é um líquido preto decorrente da decomposição dele, né, e os gases tóxicos, né, são retidos e não entram em contato com a natureza, ou seja, não contaminam o lençol freático. Tá? Manter a cobertura vegetal dos solos, uma vez que a raiz evita a erosão e com isso evita com que a água possa ser transportada de um lugar para o outro, a água poluída, e a exploração racional das águas subterrâneas, ou seja, evitar com que todas as pessoas, cada uma construa poços artesianos nas suas casas, fazendo com que elas possam poluir os lençóis freáticos, né? Possam poluir e também possam evitar com que eles sequem, né? Porque uma vez que eles secam, né, você vai perder uma grande fonte de água potável existente na natureza, ok? E sobre a poluição da água, é isso que a gente tinha que falar para vocês.